Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manda Quem Pode. Eu sou a Poli Carvalho e antes nós estamos aqui com a Prime Collection. Você que gosta de produtos, de itens colecionáveis, aqui vocês encontram tudo que você tem aquele sonho e que a gente pode imaginar que jamais encontraria. Itens autografados, exclusivos, usados pelos maiores ídolos do esporte, do cinema, tudo lá na Prime Collection. O site está aqui embaixo, acessa, segue eles no Instagram para você ver, porque tem item que chega e vende tão rápido que não dá tempo nem de ir pro site. É verdade. Então, aproveite. Eu sou o Guilherme Schneider e hoje a gente está aqui com a Karina Saab. Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, olha... Antes de começar, Karina, você é médica. Isso. Você trabalha com... Fala um pouquinho sobre a tua especialização. Eu sou médica, me formei aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Fiz residência aqui também, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E desde que eu me formei, trabalho junto com meu pai, na parte de fertilização in vitro. Vim de uma família de médicos, acho que era a única coisa que existia, era tios médicos. Nunca cogitou fazer outra coisa. Quando eu era pequena, até engraçado, ontem estava conversando com uma paciente sobre isso. Eu falei assim, olha, quando eu era pequena, eu lembro do meu pai saindo de casa às vezes de noite, assim, e eu falava, não, papai, quero brincar. Daí a minha mãe falava, não, papai, o neném quer nascer, o papai tem que ir lá ajudar. Daí eu falava, eu odeio isso, eu nunca vou ser médica. Sério? Odiava, falava, ficava muito brava. E minha mãe médica também, radiologista pediátrica. E depois de um tempo, na hora de escolher ali a profissão, lembro uma vez minha mãe assim, Karina, vamos lá, tá no terceirão, o que você vai fazer da vida? Falou assim, não sei, mãe. Eu falei, veja bem, se tivesse o dom do desenho, você podia fazer arquitetura, tivesse o dom da matemática, podia fazer engenharia. Já que você não tem dom para nada, faz medicina, e pelo menos a gente tá no meio. Mas eu costumo brincar com as pacientes que eu acredito, agora estando no meio da medicina, tem tantas áreas tão incríveis que eu acho que se todo mundo quisesse ser médico, teria alguma área que você ia gostar, que você ia se identificar, porque tem muita área muito legal. E teve uma briga de família ali, você tem que ir pra essa área, você tem que ir pra aquela ali. Tentaram te convencer, não? Teve. Eu já tava já tinha vontade de ir pra área ali do pai, pra parte da ginecologia. E, né, desde pequena, dentro ali do laboratório, vendo ali fertilização in vitro, os bebezinhos de proveta. Então, uma área bem encantadora também. Já pensava em ir pra isso. E nesse meio tempo todo, eu sempre falo que desde criança também sou apaixonada por tecnologia. Meus pais brincam que assim, eu era louca do manual. Chegava qualquer coisa lá em casa, eu queria ler o manual, queria ver como é que funcionava, apertar botão. Eu achava isso muito legal. E, de repente, né, uma amiga comentando sobre o fotona, eu falei, mas o que é esse fotona, né? É um laser, super legal, faz um monte de tratamento. Falei, nossa, muito interessante. E ela mostrava todos os resultados que as pacientes tinham. E eu falava, nossa, muito legal, porque uma coisa que a gente não tem na fertilização in vitro é a previsibilidade, né? São os tratamentos que a chance de sucesso vai ser ao redor de 40%. Então, tem muita frustração e é difícil lidar com isso. Mesmo o paciente, eu sempre falo, eu sofro junto com os pacientes. E na parte do laser, era alguma coisa que eu controlava um pouco mais. E a hora que comecei a fazer, eu falei, nossa, que legal, que gostoso você ter, né, o paciente ali sempre feliz, tendo resultado. E foi quando comecei, né, nessa área e trabalhar com isso, trazendo vários tratamentos diferentes. Deixa eu te perguntar, você falou do fotona. Fotona, para mim, é aquele laser estético. Sim. Aonde que entra isso na ginecologia? Porque o fotona, eu trabalho com fotona espectro, que é um das máquinas do fotona. Tá. Dentro dele eu tenho 2 tipos de laser, ele é uma plataforma de lasers. Eu tenho o laser de erbium e eu tenho o laser de neodímio. Cada um tem as suas características físicas, que eu fico encantada com os gênios da física que conseguem descobrir essas coisas e descobrir ainda depois o que a gente chama de interação laser-tecido. Então, quais reações, que respostas o nosso organismo vai ter a determinados estímulos. E dentro disso, a gente pode fazer inúmeros tratamentos, né? Com o fotona que eu tenho, dá pra gente fazer desde fazer crescer cabelo, trata a flacidez do rosto com tratamento que é o Fotona 4D, que é bem famoso. Tem as ponteiras para fazer a parte corporal, para gordura localizada, para flacidez. Quando é médico vascular, dá para tratar a parte de varizes, faz vasinhos. E também na parte do íntimo, a gente consegue, estimulando o colágeno, melhorar sintomas, tanto prevenir como tratar sintomas que vão surgindo muitas vezes com o tempo.
Então, é esse estímulo. E o interessante, que às vezes o paciente tem medo, vai injetar alguma coisa em mim. Eu falo, não, a gente vai dar um estímulo e o teu corpo vai responder a esse estímulo. Então, algo muito, né, natural ali do nosso organismo e que com isso a gente vai tratando os sintomas que às vezes a paciente vai tendo com o tempo. Ou até, por exemplo, na parte do íntimo, em relação a pacientes pós-tratamentos oncológicos, químio, radioterapia, tem algum ressecamento, a gente consegue trazer muita qualidade de vida para essas pacientes também. Mas ele é um laser? Ele é um laser. Um laser. Isso. Que aí tem algumas sessões. Isso. Algumas sessões. Em específico, no Fotona Íntimo, o protocolo são geralmente 3 sessões, com intervalo mínimo de 30 dias. E em cada sessão eu faço 3 ponteiras diferentes. Então, uma primeira ponteira vaginal, que vai me ajudar a reforçar a parte ali anterior da vagina, onde está apoiada a bexiga. Ela vai tratar e prevenir a incontinência urinária. Uma segunda ponteira que chama 360 graus. Ela entrega energia do laser em toda a circunferência vaginal. Com essa eu consigo tratar a questão de flacidez vaginal, melhora a lubrificação, trata a atrofia de pacientes que estão na menopausa, diminui o episódio de candidias de repetição de quem sofre com isso. E a terceira ponteira, que trata toda a parte externa, então de flacidez vulvar, melhora a qualidade de pele, faz clareamento. Então é tanto a parte estética quanto a saúde da pele, né? Dali por fora também. Então, tudo isso em cada sessão. E o que é bastante comum é as pacientes chegarem para mim e falarem: doutor, eu vim aqui com uma queixa, mas melhorou tantas outras coisas que eu nem estava imaginando. Então, acaba sendo, eu sempre digo, é um combo de benefícios, porque na hora que você traz a saúde, tudo acaba sendo consequência. A estética é consequência de algo que está saudável, a parte, né, do sexual também melhora, a parte da função, da incontinência urinária, tudo isso vai ser uma consequência. E ele dói? Não dói nada. E isso é a parte mais legal. Todo dia eu atendo paciente que chega lá e fala assim: doutora, teve 2 que falaram a mesma coisa. Eu vou te confessar que eu remarquei 3 vezes porque eu tava com medo de doer. Caramba. E deixou de ir por causa disso. E quando foi, viu que, na verdade, não doía nada e era super tranquilo, né? Mas eu entendo que seja um medo das pacientes. Sim. E já aconteceu até uma situação ao inverso, uma paciente me procurou, ela tinha a questão da incontinência urinária. A gente fez a primeira sessão, não doeu nada. E ela voltou Mas depois. Só um pouquinho antes. Mas para continência urinária, ele faz ali na vagina mesmo? Sim, por dentro. Por dentro. E coloca. Entendi. Com a ponteira vaginal eu trato toda a parte ali de dentro. E é uma questão comum da incontinência urinária? Muito comum. E o que eu tenho comentado, o quanto que eu tenho percebido que isso é um tabu. Porque não se fala sobre isso, né? Mesmo as pacientes chegam para mim e comentam assim: olha, mas é o tipo de coisa que eu não converso nem com as minhas amigas. E quanto mais a gente vai conversando, a gente vai descobrindo quantas mulheres estão sofrendo com isso, mesmo jovens, mas ninguém orienta que dá para tratar. Eu não sabia que era uma questão, assim, que também acometia mulher jovem. Uma vez eu escutei uma amiga falando: tem hora que eu vou espirrar e eu tenho escape. Ou vai dar um pulo na academia. Aí eu fiquei tipo, pulo também? Pular na academia, às vezes agachamento. Agachamento deve ser. Aí eu escutei e eu fiquei, espirrar? Né? Mas com a idade eu não tinha essa... É muito comum, então. Só que não é uma coisa... E eu sempre digo que assim... Quem vai falar isso, né? E você não comenta, né? E eu sempre digo, todo mundo vai na farmácia e vê ali o corredor da fralda geriátrica, né? Você fala assim, eu acho que quando fica velho a gente começa a perder o xixi. Tô vendo que isso vai acontecer. Parece que sim. Parece que nos 80, 90 ali a gente vai perder. Mas ninguém imagina que com 35, 40, às vezes depois de parto, mas muitas mulheres que às vezes nem engravidaram, mas já têm esses sintomas também, a gente vai ter essa insegurança. E é aquilo, às vezes não é algo que te impede de fazer as atividades do dia a dia. Mas é um desconforto. Mas é um desconforto e é uma insegurança no sentido que assim, hoje eu tava aqui no shopping, eu dei um espirro e perdi um pouquinho. Mas e se eu tiver daqui a pouco numa festa e eu der um espirro e perder mais? O que vai acontecer? Vou ficar molhada, as pessoas vão sentir cheiro, começa a passar uma vergonha. E é uma coisa que a gente pensa, não, é só na mulher mais velha. Imagina eu, né, nessa idade, 35, 40, tô perdendo. Ninguém comenta sobre isso. Mas cada vez mais eu tenho buscado, né, falar com as pacientes, falar com mais amigas para falar assim, olha, isso acontece. E não é porque acontece que a gente tem que
aceitar, Achar que é né? normal. Exatamente, vamos Se tentar aconteceu resolver. com você, ó, você não precisa falar com ninguém, só falar com a doutora Karina, entendeu? Me avisa. Manda lá no Instagram, o direct, ó, Então, doutora. o Fotona, ele resolve também. E o que que ele faz na pele, se for fazer no rosto, por exemplo? Ele descama? Ele descama pouco. O protocolo do Fotona 4D, ele vai tratar várias camadas da nossa pele, do colágeno que a gente vai perdendo com o tempo, né? Sabe, o famoso colágeno que a gente sente que o rosto vai derretendo, o corpo às vezes já não tem mais aquela firmeza de antes. E então, no rosto, a gente vai tratar desde a camada mais superficial até a camada mais profunda. São várias ponteiras diferentes. Então, uma ponteira que trata o rosto inteiro. Uma segunda etapa que a gente trata só a região dos olhos, pálpebra superior, inferior e lateral. Terceira etapa, intraoral por dentro da boca, que vai dar um estímulo. Sabe essa linha que vai marcando aqui? Que a gente quer trazer uma sustentação de novo? Então, trata aqui também o bigode chinês, faz o intraoral. Depois, o por fora, nos lábios, para dar um volume, uma hidratação. Eu atendo muita paciente que fala assim, olha, eu até queria um volumezinho, mas eu tenho medo de fazer um preenchimento, então eu queria alguma coisa um pouco mais natural. E delas, pelo menos, começam assim e ficam mais tranquilas. Depois, uma ponteira que vai fazer um estímulo de colágeno mais profundo, né? Desde do rosto inteiro até o pescoço. E, por último, uma etapa que a gente faz um peeling superficial. Então, alguns dias depois vai dar uma descamada bem de leve na pele, mas com o tempo, 30, 45, 60 dias, vai ser produzido esse colágeno e a gente vai sentir uma firmeza natural. Não é nada, né? Tem muita paciente que tem medo de algo mais artificial, então é algo que não está sendo injetado nada no corpo e vai produzir o nosso próprio colágeno. Exatamente. Pronto, agora eu quero fazer fotona. Tinha certeza. Até eu quero Faz fazer essa. botão. E vou te Mas falar Ela faz tudo, gente. Eu comprei essa máquina em casa. Faz café também? quase. Eu digo, quando alguma paciente não pode vir, remarca, eu falo, azar o teu, eu vou fazer em mim, eu vou aproveitar esse tempo para fazer. Fabrica o Fotona Nespresso, né? A Brastemp, que tem aquela máquina que faz tudo. Que legal, eu não fazia ideia. Pra mim, Fotona era um negócio, assim, bem leigamente. Era um negócio que melhora a pele. Estímulo colágeno, talvez. Acho que é o máximo que eu E tinha. tantas outras Mas funções, é muita né? coisa. Caramba. Não, já até, por exemplo, tem um modo que é anti-inflamatório, então já aconteceu, amigos, tô com alguma dor aqui no tendão, alguma coisa, a gente dá uma ajuda. O meu Nossa pai Senhora, tinha uma agora eu quero artrite Fotona. no dedão, fiz também nele para dar e deu uma boa aliviada. Então é muita função legal. Caramba. E como que faz para manter esses resultados dele? Tem Boa que ficar pergunta. fazendo? Então, assim que a gente faz o protocolo inicial de 3 sessões, eu oriento os pacientes que podem manter com uma sessão anual, né? Então, todo Só ano, 3 sessões. o do íntimo, né? Ah, tá. E aí depois eu vai entendi. fazendo a sessão anual. O do rosto, uma questão mais estética, qualidade de pele, então vai muito conforme a vontade da paciente, né? Pode ser feito uma vez por ano, pode ser feito 2 vezes por ano. Tem paciente que faz 2 meses já quer fazer mais. Eu falo, não, calma. Mas é bem espaçado, né? Isso, Porque é espaçado. tem alguns tratamentos que o chato, né, entre aspas, Ficar voltando você tem muitas que ficar indo lá todo mês, né? E aí eu acho que fica meio... Não fica muito funcional, não fica muito prático, fica mais caro também, acredito Sim, eu, né? sim. E mais trabalhoso para todo mundo, para você que atende, para a pessoa que tem que ir, né? Não, e eu sei que algumas pessoas são muito corretas, assim, não, passa creme todo dia, faz coisa todo dia. Eu não tenho toda essa paciência. Então, assim, eu prefiro, claro, tento cuidar ali da pele, mas faz ali um Fotona uma vez a cada 6 meses, eu já sei que já vai dar uma melhorada, já vai produzir. Pronto, é isso que você precisa. É isso. Tá resolvido. Bom. Tem como aplicar o protetor também durar 6 meses? Seria bom, né? Fotona junto com o protetor solar, assim. Já tá tudo ali, né? E qual é a idade que você percebe que as mulheres começam a procurar para a parte íntima? Eu sempre digo que, assim, a partir dos 35 anos já tem indicação de fazer. E eu tenho atendido cada vez mais pacientes que me procuram e falam assim, doutora, eu nem tenho sintoma, eu não tô sentindo nada, mas eu já vi que uma amiga, né, começou a ter alguma questão de perda, ou eu já ouvi falar de alguns sintomas que eu não quero me incomodar com eles, então eu já tô aqui para prevenir. E tá super certo, a partir de uns 35 anos já vale a pena fazer. E algumas pacientes, por questão de algum parto mais traumático ou, né, pós-parto ficou com algum sintoma antes, pode ser feito antes também. Olha, e para mulher também, mesmo protocolo ali, 3 meses, depois manter Isso, depois mantém uma vez por ano, né? Ou se a paciente sentir alguma piora de algum sintoma antes, já pode fazer, né, digamos, um reforço um pouquinho antes.
E o Fotona, ele tem alguma... Muitos tratamentos de pele não são muito recomendados de fazer na época de verão, né? Exato. Sol, muito sol, calor. Tem essa restrição no Fotona? Isso é uma grande vantagem do Fotona, né? Então, como ele tem um tipo de pulso, o modo que ele entrega a energia não machuca a superfície da pele. Então, chega agora na fase que a gente está, novembro, dezembro, mais sol, né? Vários lasers já não podem ser feitos porque pode ficar cicatriz, marcar, ficar mancha. E com o Fotona não tem isso. Ele é muito seguro, não machuca a superfície, então pode ser feito mesmo agora no verão. Então, a procura aumenta ainda mais nessa fase. Todo mundo quer ficar bonito pro Natal também, né? Pro verão. E pode fazer, Legal. não tem problema. Bacana. Que loucura, gente. Eu não sabia. Eu achava que realmente o Fotona, ele era mais pro rosto, né? Que a gente vê muito falarem sobre isso, mas não pra parte ali na parte íntima. Principalmente nessa parte do xixi. Exato. É um grande ponto que ajuda muitas mulheres. E acontece muito dos pacientes chegarem para mim e falarem, doutor, eu procurei o meu médico e falei que eu tô tendo um escape, tô perdendo xixi. E ele perguntou, tá perdendo quanto? Ah, tô perdendo um pouquinho, é de vez em quando, é quando eu dou um espirro, tuço, vou na academia. Daí ele fala, tá bom, é pouco. Você aguenta? Na hora que piorar, a gente opera. Só que entre o pouco e o muito, às vezes a paciente fica 5, 10 anos sofrendo com aquilo. E o que pode parecer leve para alguém, quem está sofrendo com aquilo sabe o quanto é incômodo, quanto né, gera uma insegurança o tempo inteiro, né? Então, não, hoje em dia, sempre falo para os pacientes que privilégio a gente tem de estar envelhecendo numa fase que existe a tecnologia para ajudar e para manter a nossa qualidade de vida, né? Porque tudo bem envelhecer, mas a gente quer envelhecer podendo manter tudo que a gente faz, né? Então, né, fazendo sempre vai só manter essa qualidade. Olha. E quem é a Karina por trás da medicina? Eu sou Karina Bustelo Saab, eu sou filha da Dolores, filha do Caran, casada com o Alan, muito feliz com a família que a gente tem. Tenho 2 filhos, o Lorenzo de 9 anos, a Letícia de 7, que são a alegria e a bagunça de casa, aquela coisa boa do dia a dia. Amo atender minhas pacientes, sempre falo para a secretária, falo assim, olha, me tranque nessa sala, me deixa aqui fazendo Fotona para as pacientes, que eu fico super feliz e mais feliz ainda quando elas voltam e me contam tudo que melhorou, todos os benefícios que tiveram, toda a qualidade de vida, o que estão voltando a poder fazer. Isso é aquilo que a gente comenta, né? Tem coisas que o dinheiro não compra. Você saber que por causa da tua existência, porque você deu atenção para alguém, pelo teu estudo, E às vezes é uma conversa, e ali tá junto, é dar uma dica. Por causa disso, o dia daquela pessoa foi melhor, a vida dela tá um pouquinho melhor. Aquilo ali preenche algo que nada no mundo preenche, né? Então, essa sou eu. Você sabe que tá no caminho certo quando você vê que tá melhorando a vida das pessoas, né? Aquela frase que a gente lê e é verdade, né? Imagina, você tá melhorando a vida de muitas mulheres que às vezes não têm coragem, né? De falar pro companheiro ou para igual você comentou, para os amigos. E vai lá e resolve um problema. Hoje o teu público, são mulheres mais velhas ou é ali em torno do 35? De 30 a 77 anos, eu acho que é paciente de mais idade que eu tenho feito. É bem amplo. E a alternativa para esse tratamento do Fotona seria tipo a fisiopélvica. Exato. Que é uma coisa que você tem que fazer com uma recorrência. Então, excelente pergunta, porque as pacientes falam assim, doutora, eu não sei se eu faço o Fotona, ou se o Fotona íntimo ou a fisioterapia pélvica. O que eu sempre explico? Uma coisa complementa a outra. Então, o melhor dos mundos é se fizer os dois. A fisioterapia pélvica, ela vai ajudar na questão da contração muscular. A paciente vai aprender a contrair os músculos para deixar o assoalho pélvico mais forte. O Fotona vai estimular a produção de colágeno para reorganizar a estrutura anatômica, né, toda do local, a saúde da mucosa vaginal, para trazer de volta toda essa função normal. Então, uma coisa não exclui a outra, né? E é muito comum os pacientes falarem, eu até já fiz a fisioterapia, não melhorou, né? Melhorou um pouco, mas não melhorou 100%. Então, é o que eu sempre digo, faça os dois, que é o melhor caminho. Tá. Que legal. Deixa eu te pedir, a gente tem um item aqui da Prime, né? Da Prime Collection, do Tony, que é nosso parceiraço. E, inclusive, teve aqui esses dias atrás, vejam, o episódio dele foi muito bacana. E aqui tem um item exclusivo, autografado, como todos da Prime. Eu queria que você fizesse as honras pra gente.
Uau. Olha. Então, essa aqui é uma luva, e isso é uma coisa muito legal da Prime, né? Eles fazem um projeto especial, então essa é uma luva que foi usada pelo Tiger Woods. E aqui é a foto do momento que ele tá assinando a luva. Incrível. O maior jogador de golfe de todos os tempos, né? Então, isso pode estar no acervo, pode estar num consultório, pode estar em casa, pode estar onde você quiser. Eu costumo dizer que todos os itens da Prime geram muita conversa, geram muito interesse. Porque se é de alguma coisa que é do nosso meio, né, que é do dia a dia, a gente acaba sempre lembrando do momento, conversando, clientes, pacientes acabam tendo o interesse e o status, vamos combinar, né? Você ter um item que foi usado ou um item que foi usado e assinado por um grande ídolo do esporte. Nossa, para os que curtem golfe, isso aí deve ser, imagina. Eu falo que é uma obra de arte, né? Que valoriza. Sim, eu Também. adorava assistir ele jogando. Você Nossa, era assistia? muito legal, né? Impressionante. Ele era assim, diferencial, né? Muito discrepante dos outros, né? Massa. Muito legal. E, Karina, você segue também, você tá atendendo também na parte de in vitro? Faz ainda com teu pai ou é só numa hora mais... Faço, mas tenho brincado com as pacientes que quanto mais elas estão me procurando pro Fotona, tá faltando tempo para atender ali na parte da fertilização in vitro, mas tenho atendido um pouco, sim. Onde que você atende? A clínica do meu pai fica na Rua Padre Camargo. É um prédiozinho que ele tem ali, que tem hotel para os pacientes de fora, porque a gente atende pacientes do Brasil inteiro. Tem a parte da clínica, laboratório completo, tem um restaurante. E a gente tem também, né, o meu pai tem uma clínica em Londrina também completa, com um laboratório, que é o Dr. João Guilherme, que atende lá, também fazendo muitos bebezinhos por lá também. Porque tem que ser uma solução bem completa, né? Eu acompanhei um caso de um casal de amigos que estavam fazendo, mas eles eram de Santa Catarina, estavam indo fazer em São Paulo. E é um grande trabalho, né? A parte da fertilização. Eu não sei que etapas que compreende, mas eu sei que toda vez que eles iam era quase uma semana de processo. Como que é isso? Tem que usar vários medicamentos, fazer depois todo um acompanhamento da ovulação, depois tem que ir no dia correto para fazer a retirada dos óvulos, também a coleta dos espermatozoides, faz toda a parte de fertilização, que eu sempre digo que é a parte da mágica, né? A parte é o coração da clínica ali, o laboratório, onde formam, né, os embriões, e depois transfere os embriões para o útero da mãe. E aí a parte da expectativa. Eu sempre falo, a parte fácil foi, a parte difícil é esperar para saber se deu certo, né? Depois que você transfere o embrião, não é uma garantia que vai dar. Que o embrião vai implantar. Essa é a parte da frustração desses tratamentos, né? Mas é uma coisa que, tipo, transferiu, beleza. E aí ele simplesmente não desenvolveu, não evoluiu. Acabou. Exatamente. Tem que fazer tudo de novo. Não é tipo um aborto. Não chega a ser aquele exatamente transtorno do aborto. Não, ele não evolui e daí a paciente já vai, né, já segue com a vida normal mesmo. Ok. Por isso que muitas vezes eles já colocam mais do que um. É isso? Isso. Que às vezes acontece de vir gêmeos. Às vezes acontece. Melhora a probabilidade? Aumenta a probabilidade de gêmeos? Sim, aumenta bastante. Imagine, já por vez já dá trabalho. Então vai dois. Mas acho que a fertilização é geralmente uma coisa que é mais procurada por quem tá no primeiro filho, né? Geralmente. Já tem alguma infertilidade de antes e procura para realmente começar. Se vier 2, tá bom, ué. Imagina você tá no segundo filho e fala assim, vamos tentar o terceiro, e aí aparece 2. Não. Aí é onde é mais complicado, né? E é engraçado que eu já percebi, aconteceu até com a minha cunhada, que ela fez o tratamento, ela fez tudo, né? E a segunda gestação dela foi natural, tanto que a minha sobrinha da outra, a diferença é muito pouco de idade, porque ela não poderia Tem vários casos que isso acontece. Mas porque o corpo acaba, sei lá, acostumou, entendeu como é que funciona o processo uma vez. A gente sempre comenta que, assim, claro, não dá para dizer que é só a questão da ansiedade de tentar engravidar que pode influenciar, mas influencia. Então, às vezes a pessoa tá, né, muito estressada naquele processo todo. Sério? E depois, quantos casais acontecem que, assim, desiste de tentar engravidar, adota uma criança, de repente, parece grávida.
Então, isso acontece Por também. um bloqueio psicológico mesmo? Pode ser alguma coisa psicológica. Você viu aquela da Gabriela Pugliese lá, que ela tava com o cara lá, que ela era casada com aquele Erasmo. Com o anterior, né? E ela tentou, e fez tratamento, e tentou de tudo quanto é jeito. Daí depois se separou do cara lá, começou com o outro, já começou a namorar com o outro, já engravidou, já tem 2. E ela fez relatos fortíssimos Aham. da fertilização in vitro que ela fez, que ela Aham. fez com muito medicamento. É uma coisa que na clínica com meu pai a gente sempre faz com pouco medicamento, a gente não exagera, porque não faz sentido, não tem porquê, pode piorar os resultados. E ela fez relatos falando o quanto que ela sofreu, que foi super pesado, que ela ficou super mal. E bem isso, daí depois... Mas às vezes, né, o que a gente imagina? Talvez fosse um fator masculino, né? Sim. Daí agora, né, com outro parceiro, Culpa era do acabou... outro. Não, provavelmente. Mas sempre do homem. Não, culpa, a gente não fala culpa. Brincando. Mas eu acho que ele envolvia também outras coisas, né? Muito de cabeça. Mas- O cara, né, vacilou com ela várias vezes. Então, Mas eu tô impressionado, porque assim, às vezes a gente fala que a ansiedade te bloqueia de uma coisa ou outra, mas poxa, de E engravidar. até de engravidar Imagina também pode só. acontecer. Cara, E quando a mulher, depois que a mulher tem filho, assim, ela pode fazer o fotona logo Com depois? certeza, tem várias que procuram. Se for depois de uma cesárea, é bom esperar ali uns 2 meses pelo menos, mas depois super bem indicado. E já tiveram algumas pacientes que consultaram comigo para fazer o fotona, e na conversa que eu sempre falo, eu não consigo, a paciente chega ali e eu não vou... Assim, eu fico muito tempo conversando, eu quero saber de tudo da vida, eu quero saber que outras maneiras eu posso ajudar. E a paciente às vezes comenta assim, não, eu também tô tentando engravidar e tal. Daí a gente já vai um pouquinho para essa área da fertilidade, já dou uma dica ou outra, a gente já conversa, vê se tá faltando algum exame. E daí às vezes a paciente fala assim, doutora, eu fiz a primeira sessão do fotona íntimo, mas agora não vai dar para voltar porque eu acabei de engravidar. Eu falo, olha que maravilha, quem sabe até ajudou. Já tive pacientes que estavam fazendo comigo o processo, né, de fertilização in vitro e falaram, e ao mesmo tempo eu quero melhorar toda a minha saúde ginecológica, porque isso também pode interferir, e veio fazer o fotona íntimo, em seguida continuou com a fertilização in vitro e engravidou, e daí eu falei, melhor combo que existe, já junta tudo para tratar toda a parte ginecológica. Então, acontece também. Então, antes da cirurgia, porque hoje tem cirurgia, né, para deixar mais bonitinha ali. Né? Excelente pergunta, sim. O ideal é primeiro fazer, quem sabe, esse tratamento? Sim, eu tenho muitas pacientes que falam, doutora, eu não sei se eu opero ou se eu faço fotona íntimo. O que eu sempre explico? Na questão da cirurgia, a gente tem que tomar cuidado, porque toda cirurgia, por mais que bem indicada, cada cicatrização é única. Então, vai ficar com mais fibrose. Tem paciente que fala que depois da cirurgia ficou com alguma dor, paciente que às vezes se arrependeu, que piorou a lubrificação, que piorou a questão de prazer. Já teve paciente que falou assim, doutora, me cortaram de um jeito que ficou 2 chifrinhos assim, Nossa. e agora eu me arrependi e não tenho o que fazer para voltar. Então, eu falo assim, olha, começa pelo menos invasivo, porque muitas vezes você já vai ficar satisfeita e não precisa ficar correndo esses riscos, né? E na hora que a gente trata com fotona, o legal é que eu tô trazendo ali a saúde e não tô fazendo nada que vai ficar artificial, que ela vai se arrepender. Então, tem paciente que fala assim, doutora, já ouvi falar, não sei se já ouviu falar também. Preenchimento até, né? Preenchimento, fios de PDO, tudo isso está sendo feito. Jesus. Eu falo assim, o que estão fazendo com Estão nós fazendo um mulheres, beijo né? lá embaixo. pois tem boca de pato lá embaixo também? Cara, E o que eu explico para o paciente? Eu falo, olha, pensa uma bexiga. Se a bexiga está vazia. Loyola tá chocado que nem eu. Se a bexiga está vazia. Sim. Na hora que você enche, beleza, você tá ali com a bexiga cheinha. Na hora que ela esvaziar, porque qualquer preenchimento, ele vai com o tempo sendo degradado, ela vai voltar porque ela estava antes ou ela vai ficar meio molenguinha? Então, assim, sempre que você vai fazer um preenchimento, na hora que o corpo degradar aquilo, você perdeu aquele volume. Vai ficar um pode vácuo. ser- Vai ficar um vácuo, você vai ficar com uma flacidez E mais maior mole, né, do que que já você era. tinha antes. Então, por isso que eu explico. No fotona eu estou estimulando, eu estou produzindo teu colágeno, eu estou trazendo uma firmeza.
Que é uma coisa que, pro longo prazo, você fica muito mais satisfeita do que só preencher, ter um resultado imediato, mas que no longo prazo não é o que você está buscando. E até, talvez, né, para a parte do rosto. Eu tenho atendido muita paciente que chega e comenta assim, doutora, eu já fiz, por exemplo, um preenchimento de olheira, mas daí o preenchimento saiu um pouco do lugar, agora me incomoda, quero tirar. Eu sempre falo, eu não sou contra nada, eu não sou contra cirurgia, eu não sou contra nenhum procedimento estético, mas eu acho que tudo vai ter os seus riscos, os seus benefícios, ver quando que vale a pena fazer. Mas eu tenho visto uma tendência das pacientes procurarem cada vez mais o que deixa elas mais no natural e que seja menos invasivo, né? Porque a gente teve a onda ali da harmonização, né? Isso. Que ficou um negócio meio todo mundo igual, e daí agora tá aquela coisa mais assim, não, eu não quero mudar, eu quero que seja o meu rosto e a partir disso... eu quero me sentir bem, eu tá bonita, eu tá com a pele saudável, mas eu não preciso ter a cara de uma outra pessoa. Sim. Igual uma vez uma amiga cirurgiã plástica chegou pra mim e falou, vamos dar um jeito aqui, esse teu nariz tem um calombinho, não sei o quê, vamos arrumar. Eu falei, para de achar defeito em mim, me deixa que eu tô feliz. Meu nariz combina com a minha cara, eu não quero mudar. Sim. Eu não preciso ficar igual todo mundo. Eu quero estar satisfeita com quem eu sou. Sim, mas isso que você falou do preenchimento, eu lembro que eu fiz um primeiro preenchimento na testa. Na testa? Não era um botox? Não era. Mas pra quê? Porque eu tava com muita ruga. Logo no comecinho da agência, assim. Tipo, depois daqueles 6 meses mais caóticos, sem dormir. Tipo, nossa, a cara tava... Aí eu fui num médico. E, vamos fazer um botox. Mas, assim, tava muito fundo as linhas de expressão. Vamos fazer um preenchimento. Eu lembro que foi um preenchimento porque botou uma cânulazinha e veio preenchendo. Aqui, na pálpebra, acho que aqui também. Eu sei que, assim, foi um monte de coisa, foi um monte de preenchimento e tal. E o que eu reparei? Foi coisa pra caramba mesmo. Sério? Foi. Eu dei agulha, Você não né, falou na época nada, né, pra ninguém. Hã? Não contou nada pra Não deu ninguém pra ver? na época, não. Lógico que deu, imagina. Porque eu e o Gui, a gente já trabalha há muito tempo juntos, né? Lá das antigas, antes do podcast. Você não percebeu? Não. Não, mas porque não reparou. Porque se você viu uma foto da primeira confraternização do ano seguinte, você vai ver uma grande mudança. Sei que você tava inchado de cachaça, na verdade, brincadeira. Credo. Não, então, mas foi isso que depois, assim, me desanimou muito de fazer preenchimento. Porque acho que era até o que você comentou, de preencher os espaços. Só que aí o que acontecia? Você preenchia, a pele ficava esticadinha, te dava um efeito super legal. A hora que o produto degradava, você ficava com um pouquinho mais de flacidez do que você tinha antes. E aí, daquilo eu já falei, não, acho que não ficou bacana, não funciona. E aí depois eu vi que, passado um certo tempo, boa parte das pessoas nem falam, vou fazer um preenchimento. Não, tem um fio de PDO, tem um estimulador de colágeno, tem um laser que estimula. Porque a ideia é a pele ficar mais firme, mais... Voltar à firmeza que tinha antes. Preencher, assim, a pele, como é que eu falo? Posso falar? Assentar mais em cima do que você já tem de musculatura, de parte óssea, do que você ficar, tipo, tô com um negocinho aqui, bota um preenchimento. Aí a pele flácida, você vai virar dependente daquele preenchimento. Você resolve momentâneo, né? Se você não estiver refazendo, ele vai caindo. Sim. E as pacientes costumam ter dúvida, falam assim, doutora, porque faz um íntimo, daí descobre as outras coisas que dá pra fazer, e daí fala, mas eu tô na dúvida, não sei se eu não tenho muita flacidez, eu não sei se não era melhor eu fazer já um lifting, né, a cirurgia, que eu sempre falo, nada contra, eu acho que tudo tem sua indicação, dependendo da flacidez, vai precisar do lifting. E o que eu explico? Eu falo, olha, faz primeiro o Fotona 4D por 2 motivos. Pode ser que o teu corpo já responda tão bem que você vai falar, nossa, adorei, meu corpo responde bem, vou continuar fazendo isso e por um tempo não preciso me submeter a algo um pouco mais invasivo como uma cirurgia. Ou pode ser que você fale assim, beleza, melhorou, mas ainda acho que eu preciso operar. Só que o fato de você ter estimulado o colágeno antes, na hora que for operar, a tua cicatrização vai ser ainda melhor. E já aconteceu também paciente que veio, fez o 4D, e eu acho legal que o elogio que elas mais comentam, né, que elas recebem, por exemplo, uma delas falou, doutora, eu fiz, e de um tempo depois fui jantar com umas amigas, elas falaram que eu estou radiante. Então ninguém fala assim, nossa, o que você fez? Você fez algo? Eu falo, nossa, você tá bonita, o que aconteceu? Isso aí. Então é aquela coisa mais do natural.
Então, esse é o elogio legal, que você melhorou ali a qualidade de pele, sabe? E é o que uma delas comentou, eu vim, fiz e tô me sentindo super bem, minha pele tá super boa. E uma amiga minha acabou de operar, tá lá esticada, mas eu tô vendo que a pele dela tá fraca. Tô vendo que a pele dela tá faltando ali uma qualidade, tá faltando esse tipo de estímulo. Então, são coisas complementares e que no fim... E é legal até um gradativo, né? Porque o lifting, que nem você falou, é uma mudança drástica. Sim. Né? A minha mãe, eu incentivei ela a fazer botox, fazer preenchimento, mas ela fez, acho que com quase 60 já de idade. Nunca tinha feito nada. Nada de laser, de nada pro rosto. E aí eu incentivei e tal, vamos. Nossa, só do botox ela já ficou chocada. Ela falou, Guilherme, eu não gostei disso aqui. Não. Não gostou? Ela não gostou, porque a hora que deu aquela primeira travada, ela... falou, minha sobrancelha, como tá parecendo. Cara, minha mãe ficou uma semana. Eu quero reverter. Eu quero reverter uma em calma. Vai assentar. Eu acho que a pessoa mais velha também, ela estranha mais, né? É que não teve contato, na real. Porque imagina, você nunca fez um estético. Aí, de repente, você vai lá e faz uma cirurgia plástica, que já te muda do A pro P. Né? Quando é muito radical, né? E assim, o problema é... Como tudo, né? Você vai ver uma mudança drástica, vai levar tempo para você assimilar aquilo. Que nem você falou, o resultado, você tá radiante, né? Nossa, você tá com um brilho diferente. Isso é uma coisa sutil. É sutil. Como, naturalmente, tudo é luz e sombra. Exato. Né? Então, o que faz a gente parecer o rosto um pouco mais cansado é as partes do seu rosto que acabam ficando mais com sombra. Isso, né? Então, na hora de organizar isso, você tem que minimizar as sombras, né? Deixar que o rosto fique mais iluminado. E é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem. Nossa, o que você fez? Né? Quando você trata uma olheira, você tirou uma região de sombra. Você deixou ele projetadinho, pega mais luz. Quem que vai identificar? Cara mais saudávelzinha. Sai do noiva cadáver pro... Né? E você falou que ele ajuda também esse o bigode chinês. Trata aqui o bigode chinês, porque a gente faz uma sustentação por dentro, no intraoral, além da sustentação por fora. Então, sabe aquilo que tá assim? Volta a ficar mais assim. Trata também aquelas linhas de código de barra que vão surgindo com o tempo também, além de dar um volume que, com o tempo, já percebeu que a gente vai perdendo o volume da boca? Quando é uma senhorinha? Sim, vai ficando mais assim. Sim. Então, volta a trazer um volume mais natural também. E o grande porquê das pacientes procurarem, além desse resultado natural, é toda a questão de ser não invasivo, de você poder fazer e no dia seguinte você segue com a vida normal. Vai pra praia se quiser. Vai pra praia. Eu tenho uma amiga que fez essa semana, no dia seguinte ela foi pra praia com os filhos dela, passa o protetor solar ali, vida que segue. Questão de trabalho, né? A última vez que eu fiz, né? Todas as vezes, eu fiz no dia seguinte, tô trabalhando, passa uma maquiagem, não fica, né, inchado, não muda. Então, acaba sendo muito seguro. Muito tranquilo de fazer. O do rosto, ele esquenta um pouquinho na hora, então a paciente vem, eu passo um anestésico e eu sempre vou falando. A questão de dor é muito individual, de pessoa para pessoa. Tem dia que a gente sente mais dor, tem dia que a gente sente menos. Tem lado do rosto que às vezes dói mais, tem lado que dói menos. Então eu vou com calma ali, explicando cada etapa para o paciente, fazendo com calma. E mostrando como que funciona. Mas o pós é muito tranquilo, são cuidados muito básicos, é só a questão da hidratação, é só a questão do protetor solar e já dá para seguir com a atividade do dia a dia, que é o que a gente chama na medicina de um baixo downtime, o tempo de recuperação. Diferente se você for fazer uma cirurgia ou se você for fazer um laser mais agressivo. Se for fazer um peeling qualquer, você já vai ter que ficar uma semana sem tomar sol. Sim, às vezes é 15, 20 dias que você fica meio sem sair de casa e depois ainda demora aquele tempo da recuperação. E com fotona não, é um desconforto leve ali na hora do fotona 4D, do facial, mas depois vida normal. E até nisso da questão de dor, teve uma história engraçada uma vez de uma paciente que ela chegou para mim, isso daí agora falando do íntimo, ela chegou para mim e ela falou, doutora, eu tenho incontinência urinária. Beleza, fiz a primeira sessão, é super tranquila, não dói nada, conversei depois, liberei, tudo certo. Marquei a segunda sessão, ela chegou para a segunda sessão,
E ela falou, doutora, deixa eu te contar uma coisa que eu tinha escondido. Eu falei, o que foi? Ela falou, quando eu cheguei aqui para a primeira sessão, na verdade, eu já estava perdendo xixi todo dia e eu já tinha conversado com o meu ginecologista e ele queria agendar para eu fazer a cirurgia. Só que eu tenho empresa, eu não posso ficar afastada. Eu sei que vocês médicos falam que a anestesia é muito segura, mas eu tenho medo, eu não queria operar e eu não queria fazer nada que fosse mais invasivo. E daí eu fui pesquisar e eu vi sobre, né, tipos de laser. Eu fiz um outro tipo de laser íntimo antes. E eram 3 sessões também. Só que esse outro laser, ele dói. Então, toda a sessão doía muito. Eu sangrava depois. Tinha que ficar 10 dias sem ter relação. Nossa. Ele é um laser mais agressivo. E daí ela falou, mas eu continuava fazendo porque eu queria muito me livrar daquilo que estava me incomodando, mas sem precisar de algo mais invasivo. E no fim das contas, fiz as 3 sessões, infelizmente não deu certo, né? Pra mim não melhorou os sintomas. Nossa, mas se cada sessão é 10 dias parado, valia a cirurgia. Mas, exatamente, né? Muito mais longa a questão de recuperação. E daí ela falou, mas daí nesse meio tempo apareceu você pra mim falando ali do Fotona e eu resolvi tentar. E só que acontece, na hora que eu cheguei aqui e você fez a primeira sessão e não doeu nada, o que foi que ela pensou? Não vai resolver. Não vai. Exato. Ela falou assim, tá, se aquele laser forte não serviu pra nada, esse fraquinho aqui, que eu acho que a médica nem fez nada, não vai resolver. Ela falou assim, você agendou a segunda sessão, eu nem ia vir, eu já ia avisar a tua secretária, já ia desmarcar. Só que nesse meio tempo de eu lembrar de falar com a tua secretária, sabe o que aconteceu? Perdia xixi todo dia. Do dia que ela foi até o dia dela voltar, ela perdeu xixi um dia. Eu falei, olha, nem era pra ter melhorado tanto assim, tão rápido. Mas ela já ficou tão satisfeita e ela viu, né, a melhora que o organismo dela teve, que ela falou, não, maravilha, tô aqui, vou fazer. E agora tô super feliz, que eu sei que é uma ferramenta que pra sempre eu vou ter pra ficar me cuidando e vou pra sempre poder fugir da cirurgia. E daí, claro, depois disso, ela já perguntou dos outros tratamentos, já veio fazer o Fotona 4D, que também teve mais história engraçada, porque ela voltou. Eu fiz o Fotona 4D, ela veio fazer mais o do íntimo. Daí ela voltou e falou, doutora, olha só, eu não tenho mais pescoço de galinha. Ai, que bom, Não, né? nada pescoço de galinha, que sacanagem. Ela, nossa, eu tô muito feliz. E ela trabalha bastante com internet. Daí ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo ótima, eu tô me sentindo maravilhosa, eu faço os vídeos e me sinto super bem. E ela falou, esses dias eu até perguntei para as minhas seguidoras, vocês estão vendo alguma coisa diferente? Eu tô bonita? Daí as seguidoras responderam assim, você tá igual sempre. Daí ela falou assim, pois é, só que antes eu sempre usava filtro. E agora vocês estão me achando bonita mesmo sem filtro no Instagram. Boa. Ela falou, doutora, agora eu tenho o filtro do Instagram na vida real. Eu tô o tempo todo. Essa é uma boa propaganda. Essa é uma boa propaganda. Pare de usar filtro. Agora é só... Use Fotona. Faça Fotona. O filtro ao vivo. Mas que legal. Isso que você falou do filtro? Do Fotona? Pergunta a você, esqueci. Eu quero saber quanto que custa a sessão do íntimo. A sessão do íntimo? Vamos ver. Pelo Conselho Federal de Medicina, a gente não pode ficar divulgando valores. Uma média. Exato. Em média, hoje em dia, R$ 2.300 por sessão ali do íntimo. Sim. É mais ou menos isso. Ele é mais ou menos o valor ali daquele aparelho do Ultraformer que a galera faz. Eles são parecidos ou não? Não, é bem diferente. O Ultraformer é um ultrassom microfocado, né? E não tem como fazer ali na parte vaginal, não dá para tratar essa parte. E uma coisa, em questão de valores, que eu sempre comento, 2 coisas que eu sempre comento com as pacientes. Primeiro, é lógico que eu sei que não são tratamentos baratos, né? Tudo que a gente está lidando com laser, todo o custo da máquina. Sim, né? sim. Então, eu sei que não são baratos. Mas eu tenho a tranquilidade muito grande de que eu sei que o valor em qualidade de vida que eu estou entregando para aquela paciente é muito maior do que o preço que ela está pagando. Com certeza. Então, assim, quanto a isso, eu sempre falo para os pacientes, eu fico muito tranquila que eu sei que a tua vida vai melhorar tanto, que vale tanto a pena fazer, que o preço, né, não é nada perto disso. E eu sempre digo para as pacientes, eu falo assim, olha, e na dúvida, venha e faça pelo menos uma sessão. Porque, assim, tem coisas que vão piorando tão gradativamente no nosso corpo, né? Vão mudando com o tempo. E a gente não percebe que está mudando. E na hora que você vê aquela melhora, que você trata aquilo, você fala, caramba, como que estava daquele jeito e eu não tinha percebido, sabe? Sim.
E vamos combinar, R$2.300 tem gente que gasta em roupa, gasta em isso bobeira. vai perto, às vezes, uma cirurgia plástica, né? Não é tão caro. E eu acho que tantos benefícios não é tão caro. E eu já tive Né? algumas pacientes que voltaram, elas falaram, nossa, doutora, olha, melhorou isso, melhorou aquilo, né? Várias melhoras. E delas falaram, eu falei pra minha amiga vir aqui fazer, já falei pra tanta amiga vir. E uma delas, eu falei, olha, vai lá e faça. Daí ela perguntou o preço, eu passei. Daí ela falou assim, não, achei caro. Daí ela olhou assim, você gasta mais que isso na balada final de semana? Como você tá? Então, O cara ia ficar fazendo xixi na calça. É só questão de... vai gastar, Prioridade. gasta uma vez, mas nunca mais vai fazer xixi na balada, Isso, na calça. prioridades. Mas uma coisa que eu ia falar, que eu lembrei, é assim, o ser humano ele tem muita relação dor-resultado, né? Tem. Existe muito isso. Se tá doendo, vai... Tem até um livro do... Tem que sofrer pra merecer o benefício. Verdade. Tem um livro do T. Harvey que chama Os Segredos da Mente Milionária. É um daqueles livros, assim, mais sim. padrãozão, né? Mas ele fala muito disso, né? A gente é programado para entender que tudo requer um esforço, uma dor, para um resultado muito grandioso, né? E lá no livro, ele tenta que a gente entenda e reprograme a cabeça. Tipo, você pode ter um bom resultado sem ter esse tanto de esforço, sem ter esse tanto de dor. E a gente vê que as pessoas que mais prosperam geralmente são essas, né? Existem muitas coisas ali que chegam a elas de forma muito fácil. E quando a pessoa tem essa relação ai, nossa, se não doeu, não vai funcionar, é uma coisa que você também tem que desconstruir na cabeça da pessoa, né? Eu imagino você chegando no final e falar, olha, Poliana, não doeu nada, mas vai dar certo. Não se preocupe. Espera 10 dias antes de achar ruim. 15 dias para fazer a primeira reclamação. Mas sabe? essa é a parte boa, porque daí elas começam a sentir o resultado e elas falam, caramba, que legal. Tudo isso de resultado, mesmo sem dor, mesmo sem eu ter que sofrer, mesmo eu podendo continuar com a minha vida normal. Então, daí na hora que vem os benefícios, fala, nossa, vale muito a pena mesmo. E em quanto tempo que esses benefícios começam a aparecer? Bem variável também. Uma dúvida comum. É comum os pacientes perguntarem, eu já vou numa primeira sessão melhorar tudo ou não? Como que vai ser? E eu sempre digo que na medicina... A gente não tem certeza de nada, cada organismo é cada um vai responder de um jeito. Eu comento com as pacientes que sempre que elas voltam, eu pergunto, e o que mudou? O que você já sentiu? E eu fico tentando procurar padrões, né? Isso vai melhorar antes, aquilo vai melhorar depois. Mas não tem uma regra, por isso eu digo, faz e me conta você o que melhorou. Já teve paciente que tinha alguma queixa, assim, mais estética, de eu fazer o procedimento, ela entrar para se trocar, né, no banheiro ali do lado e já falar lá de, nossa, doutora, eu já tô vendo a diferença. Daí eu falo, calma. Olha, tão rápido assim. Não é mágica. A gente sai da pessoa que não tem esperança nenhuma e vai para outra que acredita em tudo. Isso é muito Exato. bom. E daí ela, não, mas já fica feliz ali na hora. Mas outra forma, por exemplo, ele é um aparelho que também, eles falam que é 30, 60 dias. Só Sim. que ele é um aparelho que quando você faz, parece que ele já dá na hora ele na dá hora que ele, né? Deve ser essa sensação daquele... Sim. E quanto tempo que você marca uma sessão para outra no íntimo? De uma para outra, de intervalo da Isso. própria paciente. É isso. Um intervalo mínimo de 30 dias. Eu tenho pacientes que moram fora, né? São brasileiras, mas moram fora. Estados Unidos, tem de Israel, tem de alguns lugares assim. Daí quando estão aqui, às vezes falam, doutor, mas eu tô aqui por 40 dias. Não, beleza, vamos fazer uma, intervalo de 20 dias, faz outra. E antes de você ir embora, a gente faz mais uma. Não tem então problema. Pode. E o contrário também acontece. Uma vez foi engraçado. Uma paciente chegou e eu sempre pergunto, né? Achou fácil aqui a clínica? Foi tudo bem? Né? Encontrar aqui o caminho? Daí ela falou, não, achei fácil. Falei, você mora perto, mora longe? Né? Começa aquela conversa básica ali. Daí ela falou, doutora, eu não moro muito perto não. Falei, não, onde é que você mora? Eu moro no Mato Grosso. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Caiu de paraquedas. Daí ela falou, não, doutora, que eu tenho uma filha que mora aqui em Curitiba. Então, eu cheguei aqui, começou a aparecer vídeo teu pra mim. E resolvi vir fazer uma sessão. Mas eu venho pra cá 3 vezes por ano. Pode ser isso? Fazer uma agora no começo do ano, uma mais no meio, uma mais no final? Falei, claro, não tem problema nenhum. Então, o que eu sempre explico? Cada estímulo com fotona que a gente dá, de uma maneira bem simples explicando, é como se eu estivesse emprestando um pedreiro ali pro tecido, onde eu fiz aquele estímulo. O teu corpo vai entregar o tijolo. O que é o tijolo? É uma alimentação saudável, uma boa hidratação, né?
fumar, não beber em excesso. Então, tudo isso vai entregar ali o substrato que eu preciso para o pedreiro que eu coloquei ali construir o muro aonde eu dei a orientação para ele. Então, cada estímulo que eu dou, eu tô erguendo um pouquinho mais esse muro, que é o muro do nosso colágeno, que é aquele que a gente vai perdendo com o tempo. Então, na hora que eu dou aquele estímulo, se eu deixar um intervalo um pouquinho maior, eu não vou perder, não vou ter deixado de ganhar isso. Eu só vou, aos pouquinhos, perdendo um pouquinho daquele... tempo, né? Exatamente, que é o tempo passando, né? Que já teve paciente que falou assim, tá, doutora, resolveu, mas e agora? Eu vou ter que fazer isso daí pra sempre? Eu falei, não, só até você morrer. Então, enquanto você quiser estar bem, você vai fazendo. Mas, poxa, que bom ter essa ferramenta, né? Você vê que é uma piadinha de médico essas coisas, né? Mas é que envelhecer, né? Todo mundo Coisa vai envelhecer. ótima, tá te dando resultado, tá te trazendo benefício. Sim, vai fazendo enquanto você quiser, tá bem, né? A hora que você Não. É igual a dieta. Você vai fazer dieta pra você? Vai. Claro. Você acha que vai fazer Não, dieta, você vai só até emagrecer. morrer. Só até morrer. Atividade física, escovar os dentes. Não tem coisa que é pra... Não, eu falei de piadinha de médico porque uma vez eu fui tirar água do joelho e aí o médico ortopedista, eu falei, cara, isso dói pra burro, né? Eu tinha 19 anos, 18 anos, sei lá. Bati, tive um acúmulo de água, tava ruim, tive que tirar. E aí eu fui no ortopedista, cara, mas é mesmo? Eu falei, pô, mas não seca, né? Tipo, aquela esperança. Dói pra caramba, eu tinha um pavor absurdo de agulha. Aí o cara me tranquiliza, não, Guilherme, fica tranquilo. Cara, eu tiro todo dia. Aí eu falei, pô, o cara deve ter um problema crônico, né? Coitado, né? Ele acostumou, não deve ser tão ruim, né? Mas pra quê? Na hora que ele bateu a agulha assim, já saiu um berro. Eu falei, você falou que fazia todo dia? Ele falou, faço, não tô fazendo. Nos outros. Pode, cara. Não posso ter caído numa dessa. Você achou que ele vai fazer todo dia Nele. É. Não, então é que nem a hora que ela falou assim, me veio na cabeça na hora. Ela vai me fazer sempre? Não. Só Até quando? Até morrer. Ué, pergunta pra ele, vai doer? Se morrer amanhã, não precisa fazer. Ele devia te responder assim, em mim, não. vai doer em mim, não. Essa Por isso que eu falei, é uma piadinha médica isso aí, né? Meu marido, ele fala Aí, para as gente. crianças que eu acho que é engraçado, que eles ficam bravos. Eles podia ser pior, filho. Por quê? Porque podia ser em mim. Podia... É, aí, ó. Azar o teu. Azar é teu, podia ser pior. Piadinha na área de saúde. Médica que do mal. ótimo. Muito bom. Muito bom, Karina. Olha, você... Então, para você explicou muita coisa que eu acho que as pessoas... Tem tabu mesmo de falar sobre isso, desse cuidado. E a gente tem que ter esse cuidado, porque não adianta cuidar só do rosto, É tudo. né? Eu acho que é tudo. É o nosso corpo, a nossa saúde como um todo. Porque É, o negócio do escape, eu imagino o nível de insegurança que deve dar. Se você uma hora você faz um pouco mais de força, deve ser muito desconfortável de você ficar, né? Poxa, imagina se uma hora eu vou subir uma escada ou se eu espirrar. É que aquela coisa que você não tá o tempo todo sofrendo com aquilo, mas aquilo tá o tempo todo te martelando. Tá no seu com insegurança. subconsciente ali. Você tá o tempo todo com medo, né? Mas isso é uma coisa que acontece com todas as mulheres? A parte da... Da incontinência? É, então, ou não? O fato da gente ser mulher, a gente já tem um risco maior de incontinência do que os homens. Com o passar do tempo, com a idade, é onde esse risco aumenta. Se a gente teve gestações, esse risco é um pouco maior. E se a gente teve partos normais, quantos mais, o risco... Eu tive 2, não sei você. Eu também. Então, a gente tá ali no mesmo Acho que eu vou barco. virar sua paciente daqui uns... Vamos lá. tempinho. E, então, isso vai aumentando, mas tem muitas mulheres que nunca nem engravidaram e só por serem mulheres e o tempo tá passando, já sentem alguma coisa nesse sentido, né? Então, por isso que vai valer a pena cuidar fora os outros benefícios. Quando a gente entra na menopausa, já tem toda a questão da atrofia. Esses tempos, Poli, foi interessante, um dado que eu não sei, eu nunca tinha parado para prestar atenção nele. Eu estava vendo numa aula, era na verdade um anestesista que trabalhou muito tempo em UTIs, ele estava comentando que a segunda maior causa de morte em mulheres pós-menopausa, na UTI, é por causa de sepse, que é uma infecção generalizada, decorrente de uma infecção urinária.
E muitas vezes, por quê? Porque toda a região vulvo-vaginal da mulher, por causa da menopausa, vai ficando mais atrófica, vai ficando mais fraca, mais suscetível. A bactéria, na hora de subir ali pela uretra, já faz uma infecção urinária que, quando vai para o corpo, um corpo mais debilitado, acaba não conseguindo se recuperar dessa infecção. Então, assim, o quanto, se a gente estiver cuidando da nossa saúde ginecológica, a gente não pode estar melhorando a nossa qualidade de vida, prevenindo que isso aconteça, prevenindo internações no futuro. Então, é comum pacientes que me procuram, às vezes, 60, 70 anos, às vezes já não está mais casada, não tem mais essa preocupação de lubrificação, de parte sexual, mas fala, não, eu quero cuidar da minha saúde ginecológica exatamente para prevenir tudo isso, para eu ter uma boa isso que qualidade você de falou vida. desse dado aí é verdade, porque eu lembro que a minha avó faleceu com 90 anos e eu lembro que em algum momento ali dos 80 e muitos para os 90, meu pai uma vez me ligou e falou, cara, que sua avó tá com infecção urinária, não sei o quê. E eu falei, porra, normal, né? Eu acho que não. Mas realmente, nessa idade é um risco não é só uma extremamente infecçãozinha, maior. é alguma né? coisa que pode evoluir para algo Pode mais virar uma sério. sepse. Virar uma infecção generalizada, virar uma sepse, que às vezes o antibiótico não... Mesmo antibiótico ali fazendo efeito, o corpo já não consegue combater aquilo, Sim. né? Então, é a questão da saúde ginecológica que acaba sendo tão importante também, né? E eu fui descobrir isso porque ocorreu isso lá. Porque eu falei, pô, infecção urinária, é normal, todo mundo tem. E é uma coisa que com 20, com 30, com 40, trata um você antibiótico trata, toma e pronto, muita deu uma água, ardência ali, antibiótico, resolve. vai ficar uns dias meio ruim, acabou. Sim. E aí eu vi essa informação que você falou, tipo, realmente, quando você pega uma pessoa mais de idade ou mais debilitada, uma infecção urinária pode matar Pode ser de forma coisa assim muito grave. rápida, né? Exato. E é comum também as pacientes chegarem para mim e falar, ai, doutora, não tô achando justo isso. Porque assim, eu acho que as nossas avós não passavam por isso, eu acho só a gente que está sofrendo com isso tão nova. E eu falei assim, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que não só elas passavam, como não tinha muito o que ser feito. Beleza, quando estava mais grave, operava, mas não tinha tanto o que ser feito, né, de menos invasivo. Então, eu acredito que sim, né, as nossas avós passavam por isso, mas tinham que se virar e reorganizar a vida mesmo, né, sofrendo com essas coisas. E um outro dado também que eu estava vendo esses dias, pensem assim, década de 1940, não faz 100 anos. Qual que era a expectativa de vida da mulher no Brasil? Sim. 45, 50 anos. Isso aí. Então, assim, hoje em dia, a mulher no Brasil... hoje em dia, a mulher no Brasil, a média da menopausa é com 48. Então, há menos de um século, a gente não chegava na menopausa. Isso não era um problema. E hoje em dia, a gente passa mais da metade da nossa vida na menopausa. Mas a gente está descobrindo muitas coisas que antes a gente não descobria porque o ser humano não chegava lá, né? Exato. Não dava tempo de ter esses problemas, né? Morria antes. Sim, e esses dias o meu filho chegou para mim e falou assim, mamãe, por que nos livros as vovós sempre estão de óculos e fazendo crochê? E por quê? Porque hoje em dia, o que é a visão dele de vó? Né? As vós de todos os lados trabalham, são super ativas, estão para cima e para baixo. Então, assim, essa visão que antigamente, com 45, 50 anos, a gente já não estava mais na nossa vida produtiva, não estava mais ativa, não estava mais no esporte. Isso não é mais uma realidade. Hoje em dia, né? Mulheres com 40, 50, 60 e fazendo de tudo e aproveitando a vida. Então, é uma realidade diferente. E que bom que a gente chegou nela agora, né? Que bom que tem todos esses, né, recursos para... E é uma coisa que essa consciência, ela vai vindo meio devagar. Eu tenho uma agência de modelos e eu faço muita publicidade. E às vezes o pessoal fala, eu preciso de uma avó. Quantos anos? Uns 50 e pouco, 60. Você manda uma de 50... Eu falo, não, então, eu já falo, olha, com 50 e pouco, 60... com certeza, biologicamente, ela já é uma avó, ela já teve filhos que tiveram filhos. Mas você está buscando demais. Ela não é a vovozinha do Oclinhos, do coque e do chalezinho nas costas. Essa mulher tem que ter uns 80, uns 75 ali pra frente, sabe? Como mudou, né? E como mudou, porque as pessoas ainda têm uma percepção muito disparelha de idade. Você conhece pessoas... hoje tá muito difícil você descobrir quantos anos a pessoa tem. Não. Às vezes dá vontade até de perguntar. Às vezes eu faço essas perguntas dele. Eu falo assim, ai, gente, por quê? Você é curiosa também, né? Mas é uma curiosidade. Nossa, eu já desencantei de perguntar a idade das pessoas, com medo que perguntem a minha. Eu tô sendo meio, às vezes, né?
Tipo, não precisa, né? Lorena, assim. Tipo, Deixa quieto. Falasse muitos anos de procedimentos estéticos. Isso, deixa a tua curiosidade pra lá, mas às vezes até pra fazer um elogio mesmo, né? Sim, sim. Pessoa mesmo. Você pergunta quantos quieta. anos você tem, a pessoa fala 100. 100 o quê? 100 mil de procedimento. É isso, boa. Eu fiz 100, eu gastei isso pra esconder a idade. Você acha que eu vou te contar? Não vou ficar te contando. A não ser que eu você trabalhe no problema de Detran, falar você a idade. Também não. Então, assim, acho que, né, às vezes você pega algumas Não é um pessoas tabu. que tem, né? O pior é que a Poli não tem mesmo. No dia do aniversário dela, eu mandei um balãozinho lá, feliz aniversário, ia colocar a idade. Eu falei, não vou, porque vai que ela Coloca não... uma interrogação. Eu cheguei lá, falei, não coloquei a idade. Não ligo. Não ligo. Tá ok. Não, quando a gente mas comemora e curte, né? Muito bem vividos, tá tudo Isso, certo. tá ótimo. Isso que E importa. daí, nisso até, quando as pacientes fazem, por exemplo, fiz ali o procedimento no rosto, tô me sentindo super bem, tô me sentindo nova, elas falam... A reclamação que elas têm, ela fala, doutora, eu tenho uma reclamação, é que esse negócio vicia. Daí agora eu faço uma coisa, daí melhorou, daí eu faço o rosto, daí melhorou, daí eu quero fazer no corpo, eu vou viver aqui dentro. Daí eu falo, venha que Venha. a gente tem negócio pra conversar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Legal. Muito bom, Karina. Muito Quer deixar legal. um recado para suas futuras clientes? Claro. Pacientes. Pacientes. Todo mundo que precisar, estou super à disposição. Podem vir conversar. Eu fico super feliz, além dos tratamentos, além do que quando as pacientes me falam tudo que elas melhoraram, é também quando elas falam, doutora, eu vim aqui com medo, eu vim aqui com receio de que, nossa, como é que eu ia conversar sobre alguma coisa tão íntima e eu me senti à vontade com você, eu senti que eu posso me abrir e para mim isso não tem valor. Então, eu fico super feliz de ajudar, fico super feliz com as melhoras e qualquer dúvida que tenham, pode me mandar que vai ser uma alegria esclarecer também. E aproveita, gente, que tem o acesso de você entrar, clica aqui embaixo no Instagram da doutora Karina, entra lá, tá com dúvida, tá com receio, manda mensagem lá, ela te orienta. Vai Só não faz ser uma consulta alegria. grátis, né, doutora? Tem que ir lá. Nossa, eu já converso tanto no Instagram. Mas dá um também. direcionamento. Dá né? um direcionamento e depois vai lá testar o Fotona, que eu tenho certeza que vai gostar. Boa. Muito bom. Vamos aos agradecimentos. A Ana da Somos Luxó, que está me vestindo hoje. A Ana, tô cheia de Ana na minha vida. meu Ana Deus. Venante, nossa Ana maquiadora. Venante, nossa maquiadora. Incrível ela. Gostou? Sim, demais. Rápida, Deixou a gente boa, bonita. né? Arrasa. Mais bonita, né? E ao nosso catering delicioso da Da Finato, Finato, tá fantástico. O Tony da Prime Collection, o Kleber e o D2 aqui do Obra Prima e o Loyola, nosso fotógrafo, filmmaker e representante fotona. Representante é melhor, hein? Representante fotona. Ele não entende tudo de laser, mas ele vende. Tá vendo? E até a próxima, Até a pessoal. próxima, gente. Obrigada.